Estamos iniciando mais um Papo Sustentável. Eu sou Sérgio Alejandro, coordenador do Comitê de Sustentabilidade do CIESP, e estou aqui hoje com um convidado, que é Sérgio também, sim, meu xará, sim. Sérgio Sanzoni, do Grupo Urca. É uma empresa originária do Rio de Janeiro, né? Que a gente tem um grande carinho lá pelo Rio de Janeiro também. A gente tem uma convivência muito boa lá, dos ateus e tudo, né? Que o Sérgio vai poder falar melhor. Então, Sérgio, você com a palavra. Primeiro, muito obrigado, agradeço o convite, né? Vamos falar um pouquinho aí da Urca Energia, do Grupo Urca, né? O Grupo Urca está hoje em 7 estados, né? A matriz fica no Rio de Janeiro, né? Uma das filiais, que é a comercializadora de energia a qual eu trabalho, fica aqui em São Paulo. E o Grupo Urca, ele tem 5 braços, né? Um dos braços é a Gás Verde, né? A Gás Verde é a empresa nossa, né? Que toca essas plantas que a gente tem nesses 7 estados. São 17 plantas de aterro sanitário. A maior planta da América Latina, que fica em Seropédica. Sim, eu conheci o aterro lá, o aterro naquela época. Captamos o gás lá, transformamos o biometano, né? Que torna também, além de ser a maior planta, é o maior produtor de biometano da América Latina. Né? O Gás Verde, que é do Grupo Urca Energia. Eu estava até comentando contigo um pouco antes, né? O grupo, eu pensei que fosse uma sigla, né? Ou uma coisa lá parecida com o bairro da Urca lá, né? Que é o bairro lá muito bonito lá do Rio, né? Sim. Mas você falou que não é uma sigla, né? Então, com certeza deve ser originário do nome do barco original, né? Porque tem um barco... tem uma mistura aí de barco... de um barco que chama Urca, realmente. É um veleiro lá de carga, inclusive, mercantil. Sim, então entendeu? Tem essa mistura do Rio de Janeiro, né? Com essa questão, né, de antes da Urca, né, o nosso presidente já gostar e trabalhar já com essa questão de navios de barco. Né? Com certeza deve ser isso. Deixa eu te falar, Sérgio, o Grupo Urca tem quantos funcionários no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo nós estamos por volta de 30 funcionários, né? Tem alguns já da Gás Verde, né, aqui, que frequenta aqui. Né, tem já o posto deles aqui. Nós ficamos na Rua Funchal, o 10º andar inteirinho lá da 345, na Rua Funchal, é da Urca já. Então estamos crescendo muito. No Rio de Janeiro, nós ficamos na Barra da Tijuca, né, juntando, nós já estamos com mais de 200 funcionários. Espalhados, né, ainda em 7 estados do Brasil, nessas 17 plantas que eu mencionei anterior. Perfeito. Deixa eu te falar, essa questão das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Perfeito. Essas ODS, ela vem de 2015, tá certo? Perfeito. Dentro daquela agenda da ONU, né? Até 2030, né? Perfeito. E nós sabemos que vamos dizer, eu já estudo esse assunto desde a época de CETESB também, né? Já há 40 anos vendo essa parte de sustentabilidade. E nós temos visto que, na questão da sustentabilidade, a primeira conferência que teve foi em 72, lá quando foi colocada essa questão do desenvolvimento sustentável. E foi até o Dia do Meio Ambiente, que foi aquela conferência lá de Estocolmo, na ONU, em 72. Então já faz mais de 50 anos, né? Sim. As ODS, elas vieram nessa agenda 2030 também da ONU, tá certo? Que veio a partir de 2015. E nós já estamos em 2024. Então restam 6 anos, né? E a gente tem sentido agora que parece que a coisa está pegando, né? Em função da questão das mudanças climáticas, né? Das situações críticas que têm ocorrido aí não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, de chuvas, de excesso de ventos, de ventavais, né? Então a gente tem visto que agora as ODS, o pessoal está buscando atender nesses últimos 5, 6 anos agora que restam, né, para 2030. Então, em termos de ODS, o que você enxerga dentro do Grupo Ultra? O Grupo Urca, ele é pioneiro e você tem essa percepção, e aqui nós também temos essa percepção. Por quê? Eu tô com 38 anos já de mercado, né? Comecei na Eletropaulo, Bandeirante, depois outras comercializadoras, e em todas que nós passamos a gente ouve falar muito de sustentabilidade, de ESG, essas questões, mas eu não vim com tanta ênfase igual temos na Urca.
o produto que a gente vende é oriundo do aterro sanitário. Então, do lixo nós geramos a energia, né? É sustentabilidade pura, né? É sustentabilidade pura. Então, dentro dessas ODS, nós estamos fazendo parte de 3, né? Nós fazemos parte de 3 que a gente pratica, né? Que é a 7, que é a energia limpa e acessível, né? A 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, né? E a 13, ação contra a mudança global do clima. Basicamente a questão da descarbonização da economia. Descarbonização da economia. Nós estamos alinhados com essas 3. Alinhado. Né? Não que não participamos das demais, não, mas essas 3 está dentro do nosso contexto, das raízes da Gás Verde do Grupo Urca. Sim. A questão, quando você fala em gás verde, incorpora também a questão do CO2 para a indústria de refrigerante, por exemplo? Sim, somos pioneiros nisso. Nós fornecemos, né, ainda não em grande quantidade, mas já fornecemos para uma grande empresa, né, a Ambev, o CO2. Né, porque outro dia os alunos estavam me perguntando sobre esse assunto do aproveitamento, se há a possibilidade de você aproveitar de um resíduo, de um aterro, tá certo? E você chegar no CO2 e não ter nenhum problema de contaminação cruzada, nada. Eu falei assim, não, já existe essa tecnologia, eu por acaso até vou estar com a pessoa para ver se eu falo, vou fazer essa pergunta para ela. É impressionante, mas é verdade, a gente já fornece, isso tende a expandir. E esse uso vai estar crescente, né? Está crescente. Então, na questão do como você falou, Sanzoni, a questão dos aterros, vocês operam com quantos aterros você tem? Nós somos 17, que é biogás e biometano, né? Biogás e biometano, entendi. É 1 milhão de metro cúbico dia. Sei. Né, que nós geramos. Você tem alguma planta aqui em São Paulo ou todas estão no Rio de Janeiro? Aqui em São Paulo nós temos uma de geração distribuída, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é outro braço do grupo. Essa geração distribuída, nós geramos, né, energia, né, através de um biogás obtido por a gente fala assim, né, a gente tem os biodigestores. Então nós temos uma fazenda, a Mano Júlio, né, no Mato Grosso, onde abate mais de 1.500 cabeças de gados aí no ano. Né? E aí do esterco... Vai ser do esterco, do dejeto... Do dejeto, nós geramos o biogás, que geramos energia e vendemos como geração distribuída ali. Entendi. O pessoal do ambiente industrial, eles têm perguntado também, né? Porque como realmente é uma novidade, né? Na questão do biocombustível, a distribuição é via caminhão ou distribuição por rede, como se fosse da rede da concessionária que existe local, né? E a questão também, se você pudesse falar alguma coisa dessa questão da tarifa, por exemplo, se existe uma boa competitividade em comparação com o gás natural, e também essa questão de preço, que a gente sabe que o gás natural ele fica ligado muito ao dólar, aos preços internacionais. Como é que vocês, como é um gás nacional, vamos chamar assim, se você tem uma estabilidade de preço ou de perspectiva de preço? Então, o biometano, né, realmente, ele é um gás que ele não é poluente, né? Então, as empresas, aí, por questão de ESG, sustentabilidade, ela compra mesmo sendo um gás mais caro que o gás natural, mas ela acaba comprando para cumprir as questões que elas querem chegar na net zero, né? Sim. Então, elas acabam comprando. O que a gente vê, né? Por exemplo, o gás, conforme você pega o sistema de energia, ele é todo interligado. O gás nosso, pela extensão que nós temos, ainda não é, né, todo interligado. A gente não tem ainda como injetar o biometano aqui, né, em alguns pontos já. Em alguns pontos nós já fazemos isso, mas são poucos, ainda não está todo interligado. A gente tem muita entrega, que essa daí seria o terceiro braço nosso, que é o Urca Gás, né? Nós fornecemos gás para postos de gasolina, né, no Rio de Janeiro, né, e nós temos a terceira maior frota. Nós entregamos o gás, né, em carretas. Tá. Né? Então, o que ocorre? Nós entregamos algum ponto já em dutos, né, mas muito pouco, a maioria toda nossa é entrega em carretas. Né? E para
compensação, por exemplo, o que nós conseguimos produzir, a gente vende. Né? A demanda está muito alta, as empresas procurando. A questão de viabilizar ou não de preço, né, vai muito onde que está essa empresa, né, da onde a gente está produzindo. Ah, entendi. A Né? questão Então, da logística, né? Porque tem o custo do transporte, tá certo? Isso, porque por isso que a gente sempre, quando vai procurar alguma questão de aterro, está procurando, sempre procura em pontos onde a distribuição possa ser, né, em menos distância possível. E né? eu creio, né, Sérgio, eu acho que também, à medida que aumentar esse volume, que aumentar essa escala, vai tender ao preço a cair também, para ficar mais a empresa vai ficar mais interessada nesse consumo. A gente não tem dúvida, o futuro é o biometano aí, que muitas empresas já estão se dando conta, né? E já caiu um pouco o preço do que era lá atrás. Né? E a gente compara assim, quando começou a se falar de energia eólica, né, aqui, né, em leilões, os preços eram exorbitantes. Hoje Exatamente. A gente já vem participando aí e de preço aí, às vezes até melhor que de hidro, né? Exatamente. Então, a solar foi a mesma coisa, né? Então há uma tendência, né, à medida que aumentar essa escala, vai tendo um ajuste na questão do preço, né? Sim. Mas a indústria também realmente, em termos aqui de São Paulo, que eu conheço mais o ambiente de São Paulo, realmente as empresas estão muito compenetradas e estão querendo realmente priorizar esse uso do biogás ou do biocombustível, né? No sentido de cumprir essas metas de ESG, de descarbonização da economia. Uma unidade da Ambev, né, nós entregamos, né, o biogás, ela conseguiu zerar a pegada dela de carbono, né? Então, o que ocorre é uma das empresas. Esse é o objetivo, né? realmente. Esse é o objetivo, e a gente vê que elas estão imbuídas nisso, né? A planta da Ambev é aqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Não, é do Rio. Do Rio, tá. Entendi, Eu perfeito. Eu não sei te precisar qual é certinho, né? Eu tenho até um vídeo dela, depois eu posso te passar, né? Depois eu passo, a gente passa para o pessoal, exatamente, sim. Porque realmente essa questão logística, que à medida que tiver escala realmente, tiver uma rota, né, vamos dizer assim, você consegue realmente priorizar e o preço tende a cair, tá certo? Deixa eu te falar, a questão mudando um pouco de assunto, né? Claro. Dá para a gente começar a falar alguma coisa de energia livre, por exemplo? Claro, vamos lá. A questão da energia livre é uma alternativa interessante também. As empresas estão muito interessadas, né, as empresas aqui de São Paulo, em especial, elas estão muito interessadas nessa questão. Não só a empresa, eu diria, não só a empresa industrial, mas o comércio também. Sim, a gente tem muito contato com o comércio no sentido de verificar o quê? Essas possibilidades, porque às vezes você tem um prédio que está alugado, então você não quer colocar uma instalação. Uma instalação fotovoltaica, por exemplo, que em São Paulo seria fotovoltaica. Então você quer tentar realmente baratear essa conta de energia elétrica, né? E nesse barateamento, Sérgio, dá para a gente economizar o quê? 1, 2, 3 contas por ano? Como é que você enxerga? Como é que você enxerga aí na Urca, né? Falando da Urca, como é que você enxerga essa possibilidade e como é que você pode, nesse momento, estar falando agora para os gestores comerciais e industriais, nesse sentido, nesse incentivo agora? Sim. Aqui na Urca, a economia chega até 3 faturas no ano. Então, de 12 faturas que você paga, você economiza 3. Você não vê isso em qualquer insumo, qualquer matéria-prima, o que você vai buscar de economia dentro da empresa, né? Que hoje em dia não é só empresa, né? Então, vou comentar um pouquinho. Sim. Né? O Mercado Livre instituiu lá em 1998, 99, 2000, nós já tínhamos as primeiras empresas, né? Migrando para o Mercado Livre, mas era Aços Vilares, essas grandes empresas eletrointensivas, né? Onde o consumo, a demanda era muito alta, então começou a migrar. E veio aí caindo, né, a regra para migrar, porque começou lá com uma demanda de 10 mil kW, depois passou para 3.500 kW, depois para 3.000, depois chegou em 500 kW.
né? 500 kW já é um comércio pequeno, né? Seria quem poderia migrar antes, né? Empresas com 500 kW de demanda ou que tivesse várias unidades na mesma raiz CNPJ. Sim. Então você poderia somar e migrar. São redes de supermercados, né? Rede de pets, né? E a partir de janeiro desse ano, através da Resolução 50 do Ministério de Minas e Energia de 2022, foi regulamentado, né, a migração por Mercado Livre no modelo varejista. Aí abriu para padarias, redes aí de supermercados pequenos, né? Até granja, né? A gente está migrando, sabe? Sim. Tá migrando. Farmácias. Farmácias. Basta ter a ligação na alta tensão. Se tiver, por exemplo, 13 mil, né? E dentro do terreno do comércio, né? Do industrial, tiver um transformador, ele já está apto a migrar para o Mercado Livre, né? Então, basta ele ser da média tensão. Nós estamos falando, quando abriu em janeiro, né, abriu em janeiro esse mercado, em 180 mil clientes aptos a migrar para o Mercado Livre, o industrial. Sim. Né? A gente fala que tem uma parte já que tem um fotovoltaico, já fez um investimento, né, uma parte de 50 mil ali. Sim. Né, e aí esses já não viabilizam porque já fizeram um investimento. Tem que se fazer conta. Né? Sim. Quando a instalação não está on-grid, que a gente fala, não está, quando ela não consome, injeta na rede para ela receber, quando ela não está nessa situação, a gente consegue ainda fazer um estudo de viabilidade, né? Ele aproveita o solar que gera aqui internamente e a gente ainda migra aquela unidade para o mercado. Complementa. Quando ela joga o excedente na rede, ela tem que ou se tornar autoprodutor, né? Ou ela tem que fazer todo o processo, né, para ficar off-grid. Né? E aí acaba sendo um custo um pouquinho maior e acaba não dando viabilidade. Entendi. Né? O solar, ele é muito viável, ele tem mais para baixa tensão. Para baixa tensão, né? Aí na média tensão, já o payback não é tão longo, né? E aí quando faz um investimento desse, aí no Mercado Livre, aí acaba dificultando um pouco. Porém, são essas unidades. Aí nós vamos falar de quase 100 mil aptos aí, que por volta de 25 mil já migraram para o Mercado Livre. Né? Já migraram para o Mercado Livre. Né? Nós estamos falando... não é que já migraram, já denunciaram o contrato, né? Tá entrando... Porque tem os 6 meses de prazo, né? Isso, né? Isso, já denunciaram o contrato. Está migrando 1.000, agora já subiu para 1.300 na CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia, onde registra os contratos do Brasil inteiro. Está entrando 1.000, 1.300, agora todo mês está entrando. Agora, só para essa questão, né, que você comentou, que eu falei que dessa abertura de mercado, né, tem estudos, né, tendo estudos para que em 2026 esse mercado abra, né, para clientes da baixa tensão. Né? Baixa tensão, que é CNPJ. Se nós formos ver aqui, né, a quantidade de CNPJs que tem nessa rua aqui, né, e que consome energia da distribuidora. Sim. Né? Aí eles vão poder... pequena e média empresa, as MEIs da vida, que todas têm CNPJ. Aí todas poderiam comprar energia no Mercado Livre. Não precisaria ter o transformador lá da Alta. E né? Sim. E aí em 2028, na nossa residência. Aí abriria geral todo Poxa, você trouxe duas grandes notícias, né? Para o pessoal do CNPJ. Sim. E também para o público residencial. Sim. Quer dizer, então o Brasil vai ser o Mercado Livre de norte a sul. Sim, isso daí é uma boa, porque você não tem investimento. Não tem investimento. No solar você tem que investir. Né? Agora, no Mercado Livre é investimento na veia, você não tem investimento e depois que migrou, né? Por exemplo, se o contrato já está vencido em forma distribuidora, em 6 meses muda. No 7º mês você já está com a economia ali de 30% no que você paga hoje. Sim. Na fatura de energia, né? E assim que está previsto, né? Agora vamos falar um pouquinho das condições, se você me permite, do que você me perguntou, do Mercado Livre hoje. Sim, né? Não, essa é a ideia da gente ter uma explanação bem detalhada. Sim. Que você possa nos explicar.
antigamente, quando eu falei que o mercado abriu, o que segurava um pouco as empresas, né? O empresário achava assim, pô, minha fonte ali, minha matéria-prima é energia, né? Se eu migrar para o Mercado Livre, pô, eu vou estar deixando de comprar da distribuidora. A distribuidora depois não vai me atender da forma que ela me atende hoje, né? Bom ou mal, mas eu tenho garantia. Era um risco, o empresário ficava preocupado com o risco do negócio, né? Pensava completamente diferente, sabe? Não é isso. Em 2016, que deu o boom do Mercado Livre, foi quando? No momento pós-Copa, onde antes da Copa o país era um canteiro de obra, depois da Copa não se via mais nada de obra, o país parou e todos os empresários foram buscar economia. E aí uma das maiores economias que estavam sendo oferecidas, o Mercado Livre. Aí eles foram entender que o Mercado Livre era uma coisa séria, uma coisa sem risco. Segura, né? Segura e que dava economia. Foi quando eu saí para uma outra área, eu tive que voltar correndo para a área de energia, porque estavam contratando aí, né, a peso de ouro, porque precisavam de profissionais para essa área. Né? Uma das maiores comercializadoras dobrou em questão de 2 meses, né, de tanta procura. O que se confundia antes? Né? O cliente que está no mercado cativo, ele tem 2 contratos com a distribuidora. Né? O contrato de demanda, né? Por isso que tem um transformador. Sim. E o contrato de energia. Né? O contrato de demanda é do fio. Esse é da distribuidora. A distribuidora de energia, né, seja ela aqui em São Paulo, em Minas, elas têm concessão do governo, né, porque as distribuidoras são do governo. O governo passa a concessão para alguma empresa, sim, do exterior ou daqui, para trabalhar durante 20, 30 anos. Então eles têm concessão do governo para distribuir a energia. Distribuir, fazer a energia chegar na casa, sim, da pessoa, na empresa da pessoa. Ela não tem a concessão, ela não pode vender a energia. Ela não pode ter lucro na venda da energia, ela tem que distribuir. Ela compra, põe o preço que ela pagou aqui sem lucro, ela não pode ter lucro e cobra a distribuição de energia. Sim. Só que ela é uma empresa, ela tem que comprar, ela tem regra distribuidora, ela tem que seguir as regras da ANEEL. Sim. Né? Então ela não pode ficar nem sobrecontratada, nem subcontratada. Então ela vai comprar quando ela tem esse déficit técnico. A energia pode estar alta, pode estar baixa, ela tem que comprar, ela vai naquele leilão, ela tem que comprar. Aí que ela não consegue ter desconto, procurar o melhor preço. O preço que ela pagou ali, ela coloca os impostos e repassa na tarifa para o cliente e para a empresa. Aí que está o gancho. A comercializadora, né, quando ela vai comprar, né, por exemplo, a Urca ela gera, né, uma geradora de energia, né, e é comercializadora também, faz trade de energia. Então nós compramos no mercado. Ela participa de leilões também de energia. Participa de leilões. Isso, não. Só que nós não vamos comprar quando o preço está alto. Por quê? Porque eu tenho que vender barato. Sim. Se eu não tiver um preço barato para vender... Você vai trabalhar no vermelho. Então, eu posso trabalhar no vermelho e eu não tenho como vender para o cliente. Porque tem a concorrência. Por isso que é ótimo o Mercado Livre. Todo mundo sai ganhando. Eu sou obrigado a ir buscar o preço, né, mais barato, colocar uma margem baixa para poder vender. E aí quem está ganhando? As empresas, né, o cliente. Os consumidores finais, né? Porque você não vai ter uma concessão de uma concessionária, a tradicional que a gente conhece, né? E você vai ter N empresas como a Urca, né? Sim. Que vai fazer esse trabalho e a concorrência vai se acirrar e vai beneficiar o consumidor final. Sem realmente, dúvida. Né? Nós chamamos assim o contrato que falei, o cliente cativo tem 2 contratos, o de demanda e o de fio. O contrato que ele tem que falar para a distribuidora que não vai continuar com ele é o CCR, é o de fio, é o de energia. De energia. E aí nós vendemos o contrato de energia. Nós vendemos, né, e falamos para o cliente que o nosso contrato é como se fosse de uma distribuidora. Nós vamos ser a distribuidora de energia, entre aspas, dele. Sim. Por quê? Nós vamos monitorar, nós vamos ser um fiscal da distribuidora. No grupo Urca, né? Não fazendo minha propaganda, mas a gente tem muitas pessoas de vanguarda lá que eram distribuidora. Eu já era de uma distribuidora e tem vários outros colegas que trabalham na trade. Por exemplo, se o cliente está mal enquadrado na tarifa da distribuidora, a gente informa. Se ele está com a demanda mal enquadrada, né? Se ele está na modalidade errada. A distribuidora, por mais que
ela não erra porque a distribuidora não é idônea, não é nada disso. A distribuidora ela tem muitos clientes, ela não tem... A demanda é muito grande também, né? A demanda é muito grande. Eu trabalhei 25 anos em uma, eu atendia cliente, eu era gerente de cliente. Não consegue... Eu tinha época que eu tinha 800 clientes na minha carteira. 800. O que você faz com 800 clientes? Você só apaga fogo. Exatamente. Você não consegue fazer nada de prévio, criativo, estudo. Não. E isso que acontece com as distribuidoras. E dessa forma, o que ocorre? Nós, vindo para a nossa mão essa fatura, a gente sempre vai buscar o melhor para o cliente. Vai passar todos os posicionamentos. Né? E aí até porque... Você, como você falou, né? Você veio de outra empresa já, e você, além da Urca, você vai ter mais 10 ou 15 Urcas. E você vai ter o concorrente. Então o cliente tem que ter o objetivo do cliente é baratear ao máximo, tá certo? Ele consegue realmente dentro desse mercado, porque você tem que tomar um cuidado extremo para manter o cliente, né? Sim. Você tem que fidelizar o cliente, tá certo? Sim, tá. Deixa eu te falar uma coisa também importante e interessante do ponto de vista da sustentabilidade, é a questão da certificação, por exemplo, né? As empresas recebem depois um certificado de energia verde, de energia limpa, o próprio comércio também tem essa certificação? Tem. Uma das outras vantagens que tem, né, seria a certificação. Nós já migramos muitas empresas, né, que migraram por causa do selo verde. Muitas empresas colocam na assinatura, né, do e-mail dela, utilizamos energia renovável, né? Por exemplo, outras grandes empresas colocam o certificado que a gente fornece na entrada, lá na utilizamos energia renovável, né? É um apelo muito grande, né? Tem empresas, por exemplo, né, a gente multinacionais, internacionais, que você tem que seguir o seu produto, você tem que comprar, né, de uma empresa que fabricou ele com energia renovável. Com energia renovável. Então a procura é muito por questão de sustentabilidade, e a gente fornece, né? Tem surgido aqui na nossa região, viu, Sérgio, a questão desse que você falou agora interessante, da cadeia produtiva, né? Então a grande empresa que você tem as encomendas das empresas médias e pequenas, eles já começam a induzir realmente que você tenha contrato de energia renovável. Porque tem a fotovoltaica, tem a eólica, mas a fonte tem que ser renovável, entendeu? Então por isso que a certificação é interessante e a Urca ela tem essa certificação. Tem a certificação. Devidamente rastreado. Todos os clientes que nós vendemos que chamam YHEC. Né? YHEC. Chama, né? Então nós fornecemos, sempre depois de um ano de consumo, a gente fornece esse certificado para os clientes. A grande vantagem também, que o cliente ele vê assim, hoje no mercado cativo, se ele consumir, tá as tomadas aqui, né? Se você plugar lá, você vai consumir, você vai pagar. Se você não plugar, né, seu consumo vai ser menor. Então, essa daí era uma preocupação dos clientes cativos, né? Falou, poxa, eu tenho que determinar um montante de energia, porque eu tenho que comprar essa energia, então ele teria que determinar esse montante. Então, o que facilitou nesse mercado varejista? Né? Por exemplo, tem o produto da Urca que nós damos 100% de flexibilidade para ele. O que ocorre? A gente pega a fatura dele, analisa a fatura dele, a média de consumo... A média histórica. Aí nós pegamos essa média histórica e aplicamos 100%. Né? Por exemplo, se ele tem total flexibilidade. Se vem uma variante nova aí, vamos ter que fechar aí as empresas mais um mês, mais uma semana sem consumir, ele não paga nada. Entendi. Né? Então veio para facilitar esse varejista. Então, se o cliente tinha algum receio dessa questão, acabou. Perfeito. Porque essa flexibilidade que a Urca oferece, né, algumas outras também oferecem, mas acabou e ele não tem risco nenhum, é só economia mesmo. Meu amigo Xará, o nosso tempo está terminando. Você deseja incluir assim mais alguma coisa que você acha que seria interessante e oportuno? Independente de qualquer coisa, sim, você também vai estar convidado a voltar outras vezes, então não fique preocupado com possíveis esquecimentos. Não, o papo é gostoso. A gente fala assim, as coisas, né?
flui bem para as pessoas quando trabalha com o que gosta, né? Então É aqui verdade. eu tô à vontade, né? Se deixar a gente fica conversando até a noite. Também. Como temos pouco tempo, né? Eu tô aí eu falar de pronto sustentabilidade, eu falo o dia inteiro, tá certo? Sim. E essa parte tua, ela complementa muito a questão da sustentabilidade. sim. E realmente vai tá tendo um apelo muito grande de mercado, tá certo? E seria interessante, independente disso, que você possa voltar outras vezes. Eu posso pedir, quem tem interesse de só saber, né, quanto teria de economia, como que ele migraria. Eu posso passar um e-mail, se ele mandar a fatura para ele. Sim. Fique à vontade. Manda um e-mail para clientes@urcaenergia.com. Só .com. Clientes no plural @urcaenergia.com. Recebendo esse e-mail, né, a gente faz uma análise, né, de viabilidade técnica, vê ali qual que é a economia, né, se tem, aí eu já devolvo, sem compromisso algum, só para o empresário, né, ele ter aí a noção de quanto ele poderia economizar, né, num contrato. Normalmente nós fazemos contrato de normalmente de 2 a 5 anos, não vendemos nem de 2, porque é arriscado, assim, para o cliente, no momento desse, não aproveitar o preço que está baixo no segundo, terceiro, quarto, até o 5º ano. No 6º ano a gente já não... tem muitos que vendem 10 anos, mas a gente não aconselha muito, aconselha esperar um pouquinho. Sim. Né? Porque o preço, ele quando a gente faz o estudo de viabilidade, né? Quando a gente faz, ele tem que ser uma crescente, né? Sim. Ele sendo uma crescente, o ano que vem eu vou economizar um pouquinho mais, aí na média dá os 30%, a gente fecha. Perfeito. Então, normalmente o contrato vai de 2 a 5 anos. Perfeito. Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer te conhecer. Igualmente, Sérgio. E estamos juntos aí, nessa parada da sustentabilidade. Sim. E que o Grupo Urca realmente vem honrando muito esses objetivos. Sem dúvida. Estamos à disposição aí para a próxima e o que precisarem de informação, conte conosco também. Muito grato mais uma vez ao Grupo Urca.